Olá, meus irmãos, eu sou a Luciana, axé a todos. Estamos lendo o livro Lúcifer, A Estrada da Evolução, escrito por Tiago Pugliese Carvalho, ditado pelo Espírito Exu Guardião da Meia-Noite. Estamos no áudio 4. Capítulo A Reflexão. Quando saí do hospital, fugindo dos inimigos, não havia portas ou caminhos abertos. Afinal, eu era um militar em campo hostil. Ao meu redor só havia neve, apenas a densidão do branco cristalizando meus olhos, meus pés, meus dedos. Tinha a sensação de que estava sendo congelado de dentro para fora, desde o espírito até o corpo. Andava sem rumo e sem o que comer, quando fui surpreendido por um forte vento que, quando me dei conta, se transformou em uma tempestade em espiral. De tão forte me deixou desacordado por um longo período. Caído na neve, sentia meu corpo adormecido, mas ao abrir os olhos, levantei em uma espécie de desdobramento. Me vi dentro de uma espiral gelada. À minha frente surgiu um tipo de mulher que girava nos dois sentidos, horário e anti-horário. Até que, como se uma porta pressurizada tivesse sido aberta, voltei ao meu corpo. Algum tempo se passou e novamente acordei envolto no branco. Meus olhos doíam e estavam embaçados. Não conseguia discernir onde estava quando vi algo muito alto me envolvendo, mas desta vez estava quente, macio e confortável. Naquele momento senti paz e segurança para adormecer mais uma vez. Havia muito tempo que eu não sabia o que era ter um sono confortável ou pensar em absolutamente nada. Ao ser acordado fisicamente mais forte e totalmente consciente, estava defronte à imagem de uma cruz. Senhor, foi encontrado quase morto e trazido ao mosteiro. Quando vimos a cruz vermelha em seu braço, decidimos trazê-lo para tentar salvá-lo. Independentemente das razões dessa guerra, salvou vidas. Então considere-se salvo pela cruz que carregou em seu braço e pela cruz que está à sua frente, disse o sacerdote. Naquele momento, senti-me tão culpado que parecia ter congelado novamente, pois não sabia o que responder ao homem. Então apenas acenei com a cabeça em sinal de agradecimento e saí para meditar sobre todos os acontecimentos dos últimos tempos. Como aquele homem podia ter me salvado? Como aquela cruz me salvou, se eu fui responsável por destruir milhares de mentes? Ao ir para a guerra e aceitar minha missão, eu sabia que renegava a Deus e a tudo que poderia existir de bom. Meu procedimento foi replicado em vários hospitais. Dizimamos a mente de tantos homens, mulheres e crianças. Por que eu merecia aquelas palavras? Por que eu deveria receber uma segunda chance na vida? Eu deveria ter sido deixado congelando na neve. Caí em prantos e em oração. Pedia que finalmente fosse levado a pagar o que acreditava dever. Não sabia quem era o credor, mas tinha certeza do alto preço pelos atos que havia cometido. Fui até o altar onde ficavam a cruz e o sacerdote, e com a voz embargada, questionei o porquê de terem me salvado. Será que não sabiam da existência de um hospital naquela região que realizava experiências
usando os procedimentos mais profanos e espúrios possíveis? O que esperar de um homem como eu, que tinha feito tudo o que fiz? Como ser salvo por alguém tão santo? O sacerdote, com a mesma calma e amor demonstrados anteriormente, pediu que eu me ajoelhasse perante a cruz e pedisse perdão. Antes de sair, o sacerdote disse: Meu filho, para nós nada disso importa. O julgamento maior ainda está por vir e você precisará ser muito forte, pois a sua batalha entre a luz e as trevas será eterna. No entanto, ofereço a você o perdão do Pai, a luz e a cruz, que você carregará por toda a eternidade. Do branco você veio, e ao branco será levado para sua purificação e redenção. Parecendo ler meus pensamentos, prosseguiu: Eu nada sou, sou apenas um mensageiro que não julga, que somente repassa as palavras vindas do Pai. As doces palavras do sacerdote ecoavam em minha cabeça tão fortemente que mais uma vez a culpa e a depressão tomaram conta do meu corpo. Foi quando, para o meu alívio e para o sofrimento dos demais, o mosteiro sofreu um ataque poderoso. Quase que instantaneamente, pude ver os clarões brancos descendo do céu. Pareciam seres angelicais que vinham levar os homens do mosteiro. Eu tentava gritar para ser visto, me mover para ser notado, mas não adiantava, pois já sentia que estava preso às correntes da minha sentença. Respirei fundo e me entreguei. Agora eu finalmente morria para o mundo dos vivos. Morri sozinho. Além da solidão, carregava o poder que conquistei, cheio de culpas e arrependimentos. Seria possível arrumar toda a bagunça que causei? Por um breve momento de hesitação, imaginei ter recebido o perdão de Deus, mas eu me enganara como sempre. Ao abrir os olhos, me deparei com um homem. Sem delongas, perguntei: Onde estou? O homem prontamente respondeu: Seja bem-vindo, doutor. Você voltou para casa. Ainda sem entender, perguntei por meus pais, alguns poucos amigos e o que havia ocorrido após os ataques. Isso não cabe a você saber. Será levado daqui, pois este local é frequentado por todo tipo de gente. Muita coisa mudou depois de sua última partida. Essa zona da crosta possui muitos guardiões que aparentemente são semelhantes a nós, enganando-nos, mas quando tiram suas vestes escuras, tentam nos fazer debandar. Depois de uma pequena pausa, prosseguiu: Ouvi dizer que eles respondem a um grande cavaleiro de capa azul. Nenhum de nós conseguiu chegar perto dele, e o mais próximo de uma informação que tivemos foi quando um de seus líderes tentou aplicar um golpe de conversão a fim de mudar nossa polaridade para que trabalhássemos na luz. Naquele momento, eu realmente pensava estar ao lado de amigos e saí de minha zona mental defensiva. Foi quando voltei a ouvir a gargalhada do homem que me acompanhava. A cada respiração, ela se tornava mais alta, mais diabólica e mais forte. Meus ouvidos doíam muito. Então, em minha cabeça, passou um pequeno filme de todo o ocorrido. Minha vida simples com a família, a ida à faculdade, o interior do hospital, os milhares de rostos, os gritos, as torturas, até que não resisti mais àquelas cenas e à dor. Me entreguei e caí. Quando acordei, percebi que havia me tornado o mesmo produto do que eu infligia aos outros. Eu era um escravo do baixo mundo,
um escravo das trevas. Das trevas terrenas tinha vindo, e a ela retornaria para minha preparação e meu treinamento. Enfim, tinha descoberto quem eu era, e minhas habilidades tinham novamente ascendido. Durante aquele período de observação e testes, transitei por vários mundos, mas foi na Terra que pude perceber os melhores resultados dos trabalhos psíquico-obsessivos que eu aplicava aos humanos encarnados. Se eles tivessem a mínima noção do que se passa do lado de cá, sua percepção de amor, fé e religiosidade seria bem diferente. Voltando ao meu momento de aprendizado, enquanto estive na Terra como espírito negativado, acompanhei vários tipos de missões e vivências. Entre elas, vou contar 3 passagens distintas sobre 3 influentes companheiros. Assim os considerava naquele mundo espiritual, os quais servi: Malek, Hur e Hamel. Eles são alguns dos mais poderosos chefes do inferno e do céu, como muitos chamam. Como mencionei anteriormente, o Baixo Mundo possui uma estrutura militar inteligente. Somente com muito trabalho e esforço, o lado da luz prospera em seus avanços, e os mistérios de Deus são revelados para que os humanos do planeta azul tenham ferramentas e conhecimentos suficientes para não serem levados e influenciados pelas energias suscetíveis aos prazeres que o inimigo propõe. Como diz um amigo que se identifica como caboclo, flecha, certeira, um olho aberto e outro mais ainda. A guerra entre a luz e as trevas será eterna, enquanto não houver revolução positiva na vida do ser. Terminamos aqui mais um áudio. Aguardo vocês para o próximo. Muita paz e muita luz para todos. Olá, meus irmãos, eu sou a Luciana, axé a todos. Estamos lendo o livro Lúcifer, A Estrada da Evolução, escrito por Tiago Pugliese Carvalho, ditado pelo Espírito Exu Guardião da Meia-Noite. Estamos no áudio 4. Capítulo